nome é Graciele Brandão, eu sou geriatra do Serviço de Geriatria da Santa Casa de Maceió e hoje nós vamos conversar sobre automedicação. O que é automedicação? Automedicação é o ato de tomar ou escolher medicamentos sem um aconselhamento médico. E como acontece a automedicação na prática? É muito comum as pessoas fazerem pesquisas na internet, pesquisando sobre medicamentos, qual é a medicação indicada para um determinado sintoma, sem um aconselhamento médico. Também pode acontecer compartilhamento de medicamentos entre familiares e amigos e utilização de sobra de medicamentos de prescrições anteriores e reutilização de receitas antigas. Inclusive também prolongamento do tempo de tratamento de uma determinada receita. O médico prescreve uma medicação que deve ser de uso por apenas 5 dias e o paciente acaba fazendo uso contínuo daquela medicação quando ele não tem um acompanhamento médico. E qual é o perigo da automedicação? Principalmente o uso de mais medicamentos do que os clinicamente indicados. É muito comum o paciente chegar à consulta com uma sacola de cerca de 10 medicações. E quando o geriatra ele avalia essas medicações, avalia as condições de saúde desse paciente, ele percebe que, na verdade, ele só precisaria de metade ou menos da metade daquelas medicações. E o ruim não é apenas o paciente fazer uso desnecessário dessas medicações. É também aquelas medicações que estão sendo utilizadas de forma desnecessária, elas estarem sendo prejudiciais e estarem trazendo efeitos colaterais para o idoso. Outra coisa que se deve atentar é com relação às doses incorretas, sem ajuste para a função renal. O paciente que tem um declínio da função renal, ele precisa ter um ajuste da dose da medicação. E não é só a superdosagem que é perigoso. A dosagem inferior, a dose que seria a dose terapêutica, também é um problema, porque o paciente vai estar usando uma dose inferior e que não tem um efeito terapêutico. E por que a importância do idoso ter um acompanhamento médico durante o uso das medicações? Porque o médico ele vai fazer toda uma orientação com relação àquelas medicações. Como ela deve ser tomada, se ela deve ser tomada em jejum, se deve ser tomada longe ou próximas às refeições, a posologia, como ela deve ser tomada, quantos comprimidos, quantas vezes ao dia. Se há algum efeito colateral, o médico vai orientar. O geriatra também ele vai fazer uma avaliação do risco-benefício de se começar uma medicação que pode ter um efeito colateral. O geriatra vai ser muito criterioso quando for iniciar uma medicação para o idoso. Ele vai realmente ponderar se aquela medicação vai ter um impacto na saúde e na qualidade de vida dele. Ele vai orientar também por quanto tempo se deve usar aquela medicação e se precisa fazer algum controle laboratorial durante o uso dessa medicação. E se pode haver uma outra medicação com o mesmo efeito que tem um menor custo. Algo que vocês também precisam saber é com relação à interação medicamentosa. Existem algumas medicações que o efeito delas, somado ao efeito de outras medicações, podem aumentar o risco de sangramento, podem causar uma sonolência excessiva, podem causar tontura e, consequentemente, um risco de queda. Uma medicação, às vezes, precisa ser tomada separadamente da outra, porque ela pode alterar a absorção dessa outra medicação. E também, às vezes, o efeito das medicações se somam e precipitam uma arritmia, que pode ser, inclusive, um quadro fatal. Existe também a interação das medicações com outras doenças, com as doenças. Paciente que tem, por exemplo, úlcera gástrica, ele não pode tomar determinadas medicações porque pode haver um risco de sangramento.
paciente que tem baixo peso deve evitar medicações que diminuam o apetite. Pessoas com insuficiência renal também, como eu já falei, precisam ter a dose das medicações ajustadas. E existem algumas medicações que elas predispõem uma descompensação da insuficiência cardíaca. E alguns medicamentos não podem ser utilizados por paciente que tem glaucoma. E quem mais se automedica? Quem mais se automedica é justamente as pessoas que não têm hábitos de vida saudável. Pessoas que fumam, que têm uma vida sedentária, que não planejam a sua alimentação e acabam consumindo alimentos que não promovem o bom funcionamento do intestino, que fazem ganhar peso, que fazem se sentir sem energia. Pessoas que consomem exageradamente álcool. Então, essas pessoas elas vão ter mais desconforto, elas vão acabar tendo mais dor de cabeça, mais dores, mais ansiedade, vão acabar sentindo mais fraqueza, e tudo isso vai fazer com que elas recorram à automedicação. E o perigo disso é porque os medicamentos, eles tanto podem atuar como promovedores de saúde, como eles podem também atuar como causadores de doenças. Muitos idosos, quando eles sentem esses sintomas, tontura, dor, esquecimento, insônia, fraqueza, eles buscam uma automedicação. É muito comum o idoso com tontura fazer uso por conta própria de sinarizina, flunarizina. E essas medicações, elas alteram a mobilidade do idoso, elas fazem com que aumente o risco de quedas e podem causar sintomas similares à doença de Parkinson. Paciente com dor toma por conta própria, é muito comum diclofenaco. Diclofenaco é um anti-inflamatório que ele vai piorar o controle da pressão arterial, ele pode piorar a função renal, pode predispor a sangramento em alguns pacientes. Então, isso é muito comum, os pacientes fazerem uso dessa medicação de forma incorreta. Paciente com esquecimento, os idosos com esquecimento, eles recorrem muito ao uso por conta própria de ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma medicação que, se ela for usada junto com algumas medicações, ela pode aumentar o risco de sangramento no paciente, além de não ser efetivo para esquecimento. A insônia também, os pacientes com insônia recorrem muito ao uso dessas medicações de tarja preta, diazepam, bromazepam, rivotril. Isso é muito perigoso, porque o benzodiazepínico, que são essas medicações, é contraindicado para o idoso. Pode aumentar o risco de quedas, pode causar tontura, piorar esquecimento, piorar depressão. E é comum também o idoso com queixa de fraqueza recorrer aos polivitamínicos, quando, na verdade, o que deveria ser feito é uma investigação da causa dessa fraqueza, para ver se essa fraqueza é em decorrência de uma anemia que precisa ser investigada e tratada. Falando em vitamina, a indústria estimula muito o idoso a consumir vitaminas de forma desnecessária, aquelas vitaminas de A a Z. Quando, na verdade, a gente sabe que não há evidências que justifiquem a suplementação dessas vitaminas de forma indiscriminada. E a automedicação e o Covid-19. Durante a pandemia, as pessoas usaram muito antibiótico, que a gente sabe que não é o tratamento da infecção por Covid-19, que é uma infecção viral. Mas acabou se utilizando muito de antimicrobianos, de antibióticos, isso levou a uma resistência bacteriana. Houve também suplementação desnecessária de vitaminas e efeitos colaterais, principalmente hepáticos, de medicações que eram usadas por tempo prolongado. Durante a infecção do Covid-19, às vezes existe um pânico do paciente e ele acaba recorrendo ao uso de ansiolíticos, como eu já falei, esses de tarja preta, que podem causar dependência. Então, tem que ter muito cuidado também com as fake news, que estimulam o uso de medicações que não têm uma comprovação científica e o paciente acaba fazendo uso dessas medicações e se prejudicando.
Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês de que, às vezes, né, como diz Cláudio Martins, às vezes os caminhos mais fáceis são os caminhos mais perigosos. E eu alerto, então, vocês novamente que, quando apresentarem algum sintoma, procurem ajuda para investigar a causa desse sintoma e, então, tratar a causa desse sintoma. E não se automediquem. Obrigada a todos.